Bem-vindo ao resumo do dia, programa onde eu faço uma análise do mini índice do mini dólar, dos pontos operacionais que a gente teve através do método Renko+, né? O dia de hoje teve uma movimentação muito interessante, tanto no mini dólar quanto no mini índice, para podermos estar traçando o Fibonacci, falando de Fibo e falando dos padrões de box Renko+, aí associado também, é claro, a movimentação de candles de tempos gráficos mais longos. Aqui no exemplo usamos sempre o 15 minutos. Então vamos lá, vamos começar as nossas análises hoje através do dólar, né? Vamos começar pelo dólar. Antes de mais nada, peço aí para que deixa o like aí no vídeo, compartilha ele com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, aí se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. E se você tem interesse em fazer o treinamento em day trade Renko+, né? O treinamento voltado para o day trade, esse final de semana eu soltarei aí um vídeo com maiores informações. No mais aí, vamos lá, vamos começar então pelo dólar. O dólar hoje ele abriu nesse gap de baixa, né? Tivemos essa abertura aqui em gap. É um gap de 30 pontos. Teoricamente, quando há um gap acima aí de 20 pontos no dólar, a gente tenta procurar traçar o que a gente chama de Fibo Gap interno, né, que seria a primeira movimentação mais relevante do dia. Se nós olharmos aqui no dólar, a movimentação mais relevante do dia foi essa movimentação aqui de alta, né? Então ficaria um Fibo muito longo e a gente iria demorar para estar traçando esse Fibo. E nós tivemos na abertura, né? A gente teve aí esse gap e a gente tem um Fibo que a gente pode estar usando nessa abertura. Esse gap, né? Essa abertura com esse espaço que é o gap, geralmente produz excelentes movimentações aí dentro do Fibonacci. E aí a gente traça o Fibo como nós estamos traçando ele pensando aqui na reversão já, então traçando ele para cima aí, virado para cima. Quando é Fibo Gap, quando a gente traça o Fibo Gap, o Fibo ele tem que estar posicionado para baixo, né? Se é o gap de baixa, e para cima se é o gap de alta. Aqui no caso nós já tracei ele então voltado para cima, mas teoricamente esse Fibo, a princípio, antes de ser rompido aqui, essa região de 111 aqui, ele seria traçado para baixo, né? Seria traçado inversamente, seria assim. E aí ao rompimento da região que é o menos 11, aí inverteríamos o Fibo, né? Então nesse momento aqui nós pensaríamos em inverter esse Fibo, né? E inverteríamos. Beleza? Então vamos lá, vamos começar as análises do dia e da movimentação do dólar, né? O que a gente pode ter aqui tido de boas operações. Eu acho que assim a grande movimentação do dólar foi até, né, esse momento aqui 11h40 da manhã. Depois ele lateralizou, né? Ele entrou até num canal mais amplo, né? Aqui ele teve um canal bem estreito, né? Uma movimentação bem estreita, mostrando o ciclo de tendência do price action, até bem interessante, né? A parte do ciclo de mercado, do ciclo de, né, mostrando um ciclo de tendência, rompimento, canal estreito, canal amplo, agora podendo ter uma lateralidade, e aí sim, quem sabe lá no futuro ter a reversão ou até mesmo a continuidade dessa tendência. Então nós tivemos essa primeira movimentação aqui do dia muito boa. Acho que aqui depois ficou um pouquinho mais complexo para você trabalhar, mais demorado, né? Você teria que ficar muito tempo exposto aqui para tirar algum tipo de lucro da sua operação. Então é essa pernada aqui que nós vamos analisar aqui no dólar no dia de hoje, né? Então vamos lá, vamos começar a analisar essa perna aí. O dólar ele já começa, né, às 9, bem na verdade, se a gente pensar na abertura aqui, ele já deu uma falha de rompimento de 2 boxes que começa a abrir amplitude, né, para o preço, quem sabe trabalhar a busca do fechamento de gap. Essa questão, né, nós vamos ter, eu acho que
9,15 aqui, muito cedo para você conseguir estar já operando, né? Fazer algum tipo de operação. É claro que não é impossível, né? Se a pessoa ela entrou aqui, ela comprou aqui através do método Renko Mais, usando os padrões associados a tudo isso, né? A gente teve, querendo ou não, né? Se a gente olhar aqui também no 15 minutos, a gente tem uma falha de rompimento, né? Um fundo, uma grande barra, né? Formando um fundo duplo. Tudo bem, é um fundo duplo mais baixo, né? Então poderia até ter tido uma continuidade de queda a princípio, dar uma retomada, porém essa grande barra aqui, ela pelo menos abre a posição para vir pro fechamento do gap. Se tem espaço para você fazer seu alvo, então tem que operar, né? Nós temos que operar probabilidades na bolsa de valores, né? É isso que nós operamos. Então, se a probabilidade está a seu favor, aí você vai operar, vai colocar seu stop e vai fazer sua operação, né? Então a gente teve essa entrada aqui que cedo, mas poderia ter sido feito o alvo, seria aqui no 7,6, né? Afinal é o 23,76, né? É a dinâmica de Fibonacci. Você teria aí de alvo aí nessa operação. Opa! Você teria de alvo nessa operação 13 pontos, 12 pontos e meio aí. Então 10 pontos aí no dólar teria até com uma certa tranquilidade. Aí a gente tem aqui já 9,35 uma nova entrada, né? Uma correção de 2 blocos, porém é o final dessa entrada, né? Então para você ver que foi demorado, né? A movimentação aqui foi demorada para conseguir extrair o lucro. Depois a gente tem essa entrada um tanto quanto sim, o alvo dela é aqui no 111, ela foi um pouquinho mais, né? Ela foi até 127. O alvo é o 111. Então assim, era curto. O alvo era curto. Porém o alvo do 127, né? Aí sim a gente tem um bom resultado final aí, 13 pontos e meio aí, né? Que poderia ter se distraído nessa operação. Porém foi bem difícil de entrar aqui, não foi fácil. Isso aqui é um box que a gente aqui no método eu costumo chamar de box fantasma. Aqui é um box que não tem pavio, né? Esse box aqui, ó. Ele não tem pavio, então para você conseguir entrar nessa operação, o que aconteceu? Você já teria que ter posicionado sua ordem aqui quando fechou, um pouco antes de fechar, né, esse box azul, que transforma essa movimentação aqui numa correção de 3 boxes. Então esse box azul aqui, você já teria que antecipar essa movimentação para entrar nele aqui. A mesma coisa depois se repete acima, né? Então essa movimentação do dia de hoje, ela a princípio aqui, a gente olha para o dólar e fala, pô, foi uma movimentação boa, né? Andou rápido. Mas dentro do método a gente teve algumas nuances com relação a essas entradas, né? Que é uma entrada que você já tem que estar entendendo que houve a reversão de mercado e você está operando essa reversão, né? Então você está lendo o tempo gráfico longo, você está entendendo essa reversão, até se a gente pensar aqui em questão de formação de pivô, a gente tem um belo pivô aqui montado, né? Perna, correção. Isso aqui pode ter sido a tentativa de retomada agora dessa onda, dessa onda 3 aqui. Então essa onda 3 aqui pode ser a tentativa de retomada. Então tem tudo isso aqui colocado, tenho essa falha mais próxima, né? Então tem muita coisa aqui dizendo que poderia então estar vindo para esse topo, né? Se pode ir lá para o topo, então a gente pode operar nessa antecipação através dos padrões de correção, né? E aqui também outro exemplo, o alvo já depois de um 127 seria, né, um 61. É claro que um 41 também seria um alvo válido, ele é o 8 pontos. Nessa primeira movimentação deu até 13 pontos e meio, e no alvo tinha aí 17 pontos, movimentação total aí até de 21 pontos e meio. É claro que ficou um tempinho aí posicionado, mas nem tanto, 20 minutos para fazer 20 pontos no dólar aí, muito bom, né? Dá um belo resultado no final, a gente sabe disso.
E aí ainda o dólar ele deu mais essa pernadinha aqui, né, mais uma correção de 3 boxes. Então a gente teve duas correções de 2 boxes bem colocadas no dólar, duas também correções de 3 boxes bem colocadas. Então também tivemos essa entrada aqui, que foi a última movimentação, essa barra aqui, ó, bem provável que seja essa barra. Vamos lá, pronto, é ela mesmo. Então essa última movimentação, onde teve aí 14 pontos aí, 13, 12 pontos, 10 pontos aí em questão de 10 minutos posicionado. Então, se a gente for analisar, acho que essa a melhor entrada aí do dia de hoje no dólar, né? Entrada que o preço desenvolveu mais rapidamente, né? Onde teve-se um retorno, acho que um tanto quanto mais rápido. Talvez aqui também, né? Essa movimentação aqui é isso aí, ó, também 10 minutos essa movimentação. Então, as duas melhores entradas aqui já próximo ao 61, próximo ao nível do alvo do robô de Fibo. O Fibo aqui foi até o 205, né? Ou seja, esse Fibo aqui a gente pode já estender. Ah, posso usar esse Fibo para o dia de amanhã? Pode, com certeza, tranquilamente. Fibo, como a gente chama assim, uns 3 andar, né? Umas 3 extensão até, eu acho que ele aguenta, né? Depois começa a ficar um pouco já mais necessário você procurar um Fibo mais curto, mais próximo do preço, né? Mas enquanto ele dá uma dinâmica aí interessante aí entre 30, 35 pontos, você pode estar trabalhando ele no dólar tranquilamente. E ele já está abrindo, né, praticamente abrindo espaço aí para nós aí para o alvo do dólar aí dos 5,33. É claro, o preço faz aquilo que ele bem entender, né? Se for para subir, ele vai subir. Se for para andar lateral, ele vai andar lateral. Se for para cair, ele vai cair. Então, a gente teve essa movimentação. Acho que ainda no período da tarde já não foi tão, acho que interessante a movimentação para você estar trabalhando essa lateralidade, né? É difícil trabalhar esses movimentos laterais, pois você tem que comprar baixo e vender alto, como a gente fala dentro do price action. A ideia, então, né, dentro dessa lateralidade, por exemplo, aqui seria conseguir encontrar operações, né, nesse ponto aqui do gráfico, né? Você conseguir vender aqui, né? Ó. Nossa, aqui, vender aqui assim seria magnífico, né? Comprar aqui, por exemplo, né? Então você comprar nesse ponto aqui é o que a gente chama de entradas de ordem limitada, né? Onde você vai estar colocando uma ordem de compra com uma vela de venda, né? Você vai estar entendendo que dentro desse range lateral aqui o preço ele não vai conseguir romper para cima e dar continuidade, nem vai conseguir romper para baixo da continuidade. Então você entra nos extremos procurando, né, esse tipo de operação. Claro que operar price action requer muito estudo, requer dedicação, requer estar sempre buscando estar entendendo cada vez mais o gráfico principalmente sem nenhum indicador, sem nada que possa estar atrapalhando a sua visão, o seu entendimento puramente do preço. É claro que depois você pode estar colocando indicadores. Eu não uso indicadores todos os dias, mas eu tenho telas operacionais com indicadores, onde eu trabalho aí o meu operacional. Então o indicador ele é apenas um gatilho de confirmação, nada mais do que isso. Esse aqui então foi o dólar. Vamos agora lá para o 10R, vamos ver o mini índice futuro. Estamos aqui então agora no mini índice. O mini índice, né, ele abriu, ele teve uma tentativa de retomada aqui, né? Depois voltou a cair muito forte. Eu estou para dizer, né, que eu que gosto muito disso, desse tipo de formação, né? O que eu falo, formou um pivôzinho, formou um pivô, entrando em tendência, né? Eu gosto muito de procurar as correções, né? Eu falo das correções no meu vídeo sobre o Fibonacci, lá as aulas grátis aqui no YouTube, né? Sobre o método Rico Mais,
onde eu falo das correções de 50%, correções de 2/3, né? A importância de entender a força da correção também. Uma correção de 50% ela tende a jogar até um 61, né? A correção de 23% ela tende a falhar muito mais o 111, né? E tudo mais. Enfim, então assim, olhando nesse ponto de vista, a gente teve essa formação em pivô aí durante o início da manhã. Aqui é 10h30 da manhã, né? A hora que o mercado americano abre também agora. Então aqui para nós, né? Então bem o momento da retomada da perna de baixo aqui, né? Um momento de retomada do preço, um momento de queda, de aceleração de mercado, que o FIBO pode vir ajudar a ser trabalhado. Não esse FIBO grande aqui que eu acabei de traçar, apesar que ele também poderia estar sendo trabalhado. Acho que hoje o FIBO que se traçaria pela manhã, né? Esse FIBO aqui, onde o preço a falha aqui nesse FIBO é no -11, né? Uma falha muito interessante, uma falha de rompimento de 3 boxes, né? Difícil de se operar, não impossível para quem já trabalha com o método há algum tempo aí. Tenho certeza que pode ter, a partir dela, pode não ter operado essa reversão, mas, né, esse momento de retomada, mas pode já ter operado depois muito bem aqui para baixo, aqui, pego principalmente esse 23,76 aqui, esse filé aqui, que foi muito interessante pegar, né? Você fica aqui uns 15 minutos posicionado, mas é muito interessante pegar essa movimentação aqui. É um trade que a gente chama aqui dentro do método de trade de stop no zero, né? Ele infelizmente a entrada dele é feita num box fantasma, que nem sempre é tão simples de pegar, mas foi uma boa entrada aqui. Também tem depois essa entrada um pouquinho mais baixa aqui, mas ainda válida na correção de 2 boxes. Mas antes ainda a gente tem aqui umas entradinhas de compra, né? Então vamos analisar essa movimentação. A princípio o preço, né? Ele abriu aqui, ele parecia que ia, né, refugar esse rompimento, essa continuidade de rompimento que estava vindo aqui, queria tentar jogar mais alto o preço novamente, porém, né, ele falhou, reverteu muito forte, depois veio caindo na venda. Então, logo pelo início da manhã, aqui 10, né, bem na abertura aqui do mercado à vista, né, a gente tem essa entrada, por assim dizer. Só que muitos vão falar, mas essa entrada ainda não tinha tocado 23, né? Não tinha validado ainda toda a dinâmica do 7623. Sim, não tinha, né? Mas se nós olharmos também esse FIBO, ele não tinha respeitado o 76, ele tinha passado e ele estava trabalhando no 48. Se ele está trabalhando em cima de um nível, a gente tem que olhar para o nível que, por assim dizer, formaria o par dele, né? Forma para nós, né, o que a gente chama aqui de dinâmica de Fibonacci, de Fibonacci. Então, o 48, olhar para o zero, né? Então, essa seria a movimentação. É claro que não está errado, né? Se você, de repente, fez um scalp curto aqui, 150 pontos, né? Um scalp curtinho, não está errado. Era o alvo, por assim dizer, primário de toda a movimentação que a gente está tendo aqui nesse início. Porém, o alvo era lá no zero. Se você carregou essa entrada até o zero lá, você conseguiria aí fazer até 370 pontos nessa operação. Tivemos outras duas entradas, né? Eu acho que essa do 23 aqui é um pouquinho mais difícil, por ter essa caixa de Pandora aqui, e aí vira uma correção de 2 boxes, tem a entrada, o preço volta a testar essa entrada, depois ele termina o seu caminho. Aqui 270 pontos, aqui eu acho que um scalp, né? 155 pontos. Depois a reversão do mercado. O mercado ele reverte com essa falha de rompimento de 3 boxes. Se entrou nessa falha de rompimento de 3 boxes, o alvo era o 23, é a dinâmica, -11, 23. Foi onde o preço deu a primeira parada. O preço ele para aqui e é daqui que ele parte. Então, muito interessante também essa questão dos níveis, que o preço ele respeita demais os níveis de Fibonacci. Respeita demais. É claro que você tem que ter um bom traçado de fibra. Você tem que procurar topo e fundo relevante, topo e fundo que arremeta a uma movimentação que
tem um robô ali inserido nessa movimentação que encaixou o robozinho, vai conseguir fazer a dinâmica do Fibo trabalhar a seu favor. Então até 400 pontos, né, nessa movimentação, essa primeira movimentação. Claro que o alvo aqui, 350 pontos aí, eu acho que estava de bom tamanho também. Depois aqui a gente tem, né, acho que até poderia ter feito essa primeira entrada aqui às 10h43, poderia, né, não estava errado. Eu acho que essa entrada sim, essa correção de 2 boxes aqui próximo ao alvo, está errado você entrar nela. É melhor você esperar a continuidade, né? Onde saiu essa continuidade? A continuidade saiu aqui, né? Saiu aqui que foi essa continuidade, né? Que ele começou a fazer topos descendentes e resolveu retomar e acelerar o preço, né? Aí nós tivemos então uma falha de continuidade numa correção de 3 boxes. Foi difícil de entrar aqui, com certeza foi difícil. A questão é que se você, por assim dizer, vamos tirar um pouquinho aqui. Aí. Então, se você não está, né, não tá aqui o preço, está nessa movimentação. Ele está fazendo esses 2 boxes aqui, ele está terminando. Você olha para cá, você fala, isso aqui é uma movimentação de um sinal de continuidade. Porém, eu quero vender. Eu estou vendo que o preço está caindo, eu estou vendo que o preço está nessa retomada da tendência de baixa. Então, se ele está numa retomada da tendência de baixa, eu vou procurar vender. Então, onde que eu vou vender? Eu vou vender onde o box vai virar, que é um tique abaixo de onde ele vai virar. Qual que é esse box? Esse aqui, que aí ele vai transformar isso aqui no quê? Numa falha de rompimento de 2 boxes. Numa falha de continuidade, perdão. E aí dentro dessa falha de continuidade que você vai estar vendendo. Olha só onde é que vai estar seu stop. Olha, 15 minutos, que beleza seu stop. Então, querendo ou não, essa venda aqui é a venda do dia, né? Você poder ter ficado posicionado aí até o preço vir ao 61. Então seria uma venda aí de nada a nada, 1.300 pontos a princípio. Foi mais? Foi mais. Bem mais, né? Só que você teria que ficar 2 horas e 23 minutos posicionado para fazer isso. Até mais, 2 horas e 53 minutos posicionado para fazer toda essa pontuação. É isso também que as pessoas têm que entender. Quando vem para a Bolsa de Valores, fala, vou fazer 1.000 pontos, só quer fazer 1.000 pontos em 5 minutos. Não existe isso. Não existe. Só se você tiver muito alavancado. Só que aí a alavancagem é um risco desnecessário que o iniciante tem que tomar para si. A alavancagem é uma ferramenta para quem já trabalha a Bolsa de Valores e entende o que está fazendo aqui dentro, né? Você primeiro tem que ter merecimento para depois você ter resultados, por assim dizer. Então, aqui no 23, a gente teve a primeira movimentação, 280 pontos. Então, 250 pontos aqui tranquilamente. Até o alvo, 530, 24 minutos. Já é um tempo aceitável, né? Eu, por exemplo, o meu estilo operacional, aqui era o alvo. Essa região aqui para mim era o alvo. 300 pontos, próximo de 300 pontos aqui para mim é o alvo. Estava bom. Já pego, coloca aí 250, 270, 280 pontos no bolso. Pronto, fecha a operação, procuro outra. E assim vou trabalhando, não fico muito tempo exposto no mercado, né? Acho que a gente tem que entender que somos pequenos dentro do mercado financeiro, muito pequeno. Nessa continuidade aqui, nessa falha de continuidade aqui, vamos ver só quanto que teve de negociação. Dentro desse box aqui, o primeiro, a gente teve uma negociação de 436 milhões e 52. Aqui, no box maior, né, onde tem uma grande sombra, a gente teve 1,15 bilhões negociados, né, praticamente 3 vezes mais. Então, 1,15 bilhões. Nem se nós tivéssemos 100 milhões aqui, qualquer um de nós, CPF, seria muito dinheiro. Então é irrisório para a Bolsa. A gente tem que aprender, entender aonde que a gente está aqui dentro, para a gente poder trabalhar as nossas estratégias melhores voltadas para isso, que é principalmente o que? A proteção do seu capital. É você trabalhar a evolução dele de uma maneira bem protegida. Aqui a gente tem uma outra entrada, uma entrada de continuidade interessante. Essas outras duas aqui eu não faria.
e não indicaria fazer, mas essa aqui até daria para fazer aí também. 16 minutinhos aí, fazer 300 pontos. Depois a gente tem essa entrada bem interessante. Ele já tinha tocado 7,5, não é uma entrada tão assim bacana de se fazer, porque você entrar acima de nível, né? Para nós é um tanto quanto arriscado entrar para cima de nível, né? Acima de nível. Porém, o preço ele estava entrando em retomada de tendência. Esse ponto aqui, se a gente olhar o 15 minutos, ó, onde é que está o rompimento no 15 minutos? O rompimento no 15 minutos está aqui, ó. Olha lá. Então você tem espaço para você se proteger. Você tem espaço para tirar seu stop do lugar e botar no zero e ficar esperando o trade ir embora e ir até o alvo. E o seu alvo está um pouquinho abaixo aqui. Esse que é o melhor de tudo. Então você não fica também no estresse de que, nossa, onde que eu vou posicionar meu alvo? Ah, não, o rompimento está ali, meu alvo está aqui, que beleza, né? Está muito próximo. E bom trade aí, ó. 365 pontos, 5 minutos. Em 5 minutos posicionado. Você consegue extrair isso aqui, claro, dentro do método do entendimento do que está acontecendo price action aqui, do tempo gráfico longo, da leitura do tempo gráfico longo, do que ele está mandando a gente fazer, e aí aqui a gente vem lapidando para procurar nossas operações. Aqui o preço ele não chegou a tocar um 2,7, só que na volta, como ele ficou muito próximo do 2,7, nós poderíamos muito bem e tranquilamente vender aqui no 111 para o 1,41. Estava aberta essa possibilidade, essa movimentação que ele fez. Ele deu aí nada aí 275 pontos, até no máximo da movimentação aí 330 pontos, tá? Mas essa primeira movimentação aí de 250 pontos, mais ou menos, aí ele dá uma lateralizada, dá uma brigada, né? Comprar, né, bull na tendência de baixa não é o certo a se fazer, né? É esse momento aqui, esse momento de lateralidade aqui do preço, de repente o preço retoma, né? A entrada aqui com um bear de ignição, já o preço já não tinha mais demonstrado nenhuma força compradora, a gente já não tinha mais nenhuma força compradora, então era bem provável que a gente poderia vir para baixo. A questão aqui é que a gente estava muito próximo do alvo e o alvo não tinha sido tocado, que era o 61. Então vender aqui foi bem arriscado, era 150 pontos, né, de alvo, por assim dizer. Claro que ele foi até o 205, então ele foi embora, ele acelerou, o preço rasgou aí para baixo, né? Mas daria para ter entrado sim através do método e daria ainda para continuar, né, e ter pego toda essa movimentação ainda de queda só nessa entrada. É claro que através da dinâmica aí, ó, 600 pontos, né? 600 pontos em 32 minutos, né? Então uma bela movimentação e um trade tranquilo de se fazer. E depois aqui, ó, depois do 61 aqui, a gente ainda tem esse bear aqui, que eu acho que daria para ter sido usado, e até poderia ser usado também, principalmente pelo 15 minutos, porque se você está lendo 15 minutos, você está entendendo que, opa, peraí, eu tive aqui uma barra de sinal, uma barra de entrada, e o preço agora pode ter uma barra de tendência, de continuidade, né? Então eu posso aproveitar isso aqui. Ainda tem um alvo, tem qual que é o alvo aqui, ó, 275, 300 pontos, posso tentar buscar? Pode, ele na pernada aqui ele andou 520 pontos. Aí é claro que agora aqui a gente tem que estender o FIBO. Onde que nós vamos estender esse FIBO? Já que a gente não teve fundo aqui no 61, né? A gente pode pegar e estender o FIBO no 41 aqui, não é aconselhável. Só que interessante que essa extensão aqui para um 41, ele dá justamente onde foi o fundo da extensão, que é para a gente estender mesmo literalmente esse FIBO, né? Então olha só que interessante, né? Esse FIBO, que era aqui, o primeiro fundo dele relevante foi feito num 41, não foi feito no 61, não foi feito no alvo. E aí não foi feito nem 205, foi feito abaixo do 205, foi feito aqui, ó. Então era lá que tinha que estender esse FIBO, ó. Que beleza, né? Deixou de funcionar? Não. Olha lá onde é que o preço foi. Onde é que o preço cravou? 61, alvo, né? Então, FIBO, né, e sua mágica para uns e maestria para outros, né? E aí é claro que aí já no período da tarde, aqui a 3h20, aqui a gente teve correção de 2 boxes aqui, essa entrada 111, alvo seria 127, seria trabalhar entre níveis, ó, 400 pontos. Poderia ter tentado levar aqui para baixo? Claro, ó, 780
e lá no 61, 1.200 pontos, na questão de 36 minutos posicionado. Então, aqui conseguiria fazer um trade aí, ó, de 30 minutos posicionado para pegar 1.300 pontos. Segundo trade do dia, que através de uma correção de Renko, uma correção dos padrões de Renko, do método Renko mais aqui, a gente conseguiu extrair, né, nesse dia de movimentação muito forte, queda no mini índice, um bom resultado no final, né? Então, toda essa queda aí, o preço a gente conseguiria pegar ainda. A gente, é claro, ó, teve outras entradas aqui, a gente teve mais uma correção de 2 boxes, poderia ter trabalhado aí a 240, 250 pontos, depois aqui essa sucessão de correções também que daria para ter aproveitado e tentado pegar algum tipo de capital aqui. Então, até às 4 horas da tarde aqui, a gente conseguiria extrair capital dentro de toda essa queda aí do dia de hoje aí, aproveitando o método Renko mais a seu favor, aproveitando o FIBO, leitura de price action de tempos gráficos longos e filtrando as operações através do Renko, através dos padrões do método Renko mais. Então esse aqui foi o nosso resumo do dia aí, do dia 23/3. Espero que você tenha gostado. Novamente aí deixo a ressalva, se gostou, dá uma força aí para nós, né? Dá uma curtida no vídeo, compartilha com quem você conhece e fica atento aí se você quer tá entrando na próxima turma do treinamento Day Trade método Renko mais. No final de semana eu vou estar soltando um vídeo aí dando algumas dicas sobre o mercado financeiro e falando também sobre esse treinamento, né? Para que quem queira aí tá fazendo parte aí do time Renko mais aí, venha fazer parte aí da nossa turma, do nosso grupo, tá? Beleza? No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!